Aleluia. O Senhor tem me dado uma palavra que eu quero compartilhar ao seu coração, algo que eu tenho percebido no meu espírito, algo que para esse tempo tem sentido uma resistência muito grande quando alguns irmãos, os irmãos estão tendo uma visão, os irmãos estão crescendo, avançando. Deus tem coisas extraordinárias para nós. Deus tem um futuro poderoso, grande, uma igreja grande, forte, poderosa. Posso ouvir um amém? Crente fala amém, aleluia. Mas o diabo quer que você fique no meio do caminho. O diabo, ele trabalha dia e noite para parar você, para te paralisar, para te frear. E quantas resistências têm acontecido e muitos não têm percebido isso. Não devemos ignorar os ardis de Satanás. Não devemos dar lugar ao diabo. Dar lugar é dar território, espaço para ele com as nossas atitudes. Um exemplo, claro. O diabo percebe que sempre é uma área que para você, que você desanima e te faz deixar de vir para o culto, para uma célula, ou continuar ao que você começou. Ele sabe que o motivo disso é talvez financeiro. Você deu lugar ao diabo quando você cede, você não responde na obra de Deus por causa disso. Aí ele já tomou posse ali, então ele vai te atacar sempre ali. É assim que funciona numa guerra. Ele vê a parte frágil, o local que não está coberto. Ele vê uma brecha, um buraco, um lugar frágil, e é ali que o exército vai colocar as suas forças a destruir o oponente. É isso que ele veio matar, roubar e destruir. E muitos não têm percebido isso, não têm percebido as estratégias de Satanás para parar. Tem achado que é comum demais. Resistência em excesso não é normal. Não é normal. Eu sou resistido, mas eu percebo pouco às vezes. Porque eu não paro por causa delas. Mas eu percebo muito. Ore por mim. Seja orando sempre nas suas refeições. Pela liderança. Mas agora tem pessoas que têm problemas em excesso. Coisas pequenas que fazem parar. Dificuldades, problemas emocionais. O Deus que tirou você do mundo e quer que você chegue em Canaã. Amém? É o lugar, é abundante. Canaã não é o céu. No céu não tem gigantes para ser derrotado. No céu não tem territórios para ser conquistado. Canaã é o propósito de Deus para a sua vida. É o lugar abundante de satisfação e de paz na sua vida. Então Deus, ele é o alfa, mas também ele é o ômega. Aquele que começa e que termina. Em Gênesis nós vemos os começos. Isso significa início. Em Apocalipse nós vemos o término, a conclusão. Em Gênesis nós vemos a semente. Em Apocalipse nós vemos a obra completa, consumada. Porque tudo que Deus começa, Ele termina. O que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar em nome de Jesus. Ele começou uma grande obra e Ele vai terminar essa obra. Mas Ele quer que você chegue no final da corrida. Muitos começam muito bem, começam extasiados, empolgados, animados, cheios de energia, mas querem começar a 100 por hora. Mas terminam. Quando chegam devagar. O importante não é como você começou, mas o importante é como você vai terminar essa carreira. Esse propósito de Deus na sua vida. Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 27. Gênesis, capítulo 11, versículo 27, vamos ali até o 32. Diz assim a palavra de Deus. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão,
a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava de Sarai, e de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E foram até Arã, onde ficaram. Ponto final. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Nós vemos aqui uma história inconclusa. Nós vemos que Deus tinha um propósito para Tera, para sua família. O propósito de Deus é sempre para a família, para você, para sua esposa, para os seus filhos. Amém? Proposta para salvar toda a casa. Tera então saiu de Ur dos Caldeus, pegou seu filho Abraão, Naor. Nós vemos e foi com destino a Canaã. Havia também Sarai, as suas noras, esposa de Abraão, esposa de Naor. Ló, filho, o neto de Tera, do seu filho Arã, que faleceu em Ur dos Caldeus. Ele tinha um objetivo, tinha um propósito. Deus tirou ele de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra, da onde veio Abraão. Uma cidade completamente idólatra, não era povo de Deus. Deus estava começando ali o propósito, a sua nação, da onde viria Israel. Ia começar primeiro com seu pai. O propósito começou primeiro com Tera. Este era o propósito. E junto com Tera, os seus filhos e a sua família. Mas houve aqui um interrompimento. Houve aqui uma desistência. Houve aqui uma parada permanente. Uma estagnação, vamos dizer, espiritual. E olha aqui que interessante. Estavam todos convictos que iam para a terra prometida, aonde emana leite e mel, aonde tem muita abundância, aonde eles lutariam e a vitória era certa, conquistariam terras, plantariam, teria uma grande colheita, poços que eles não tinham cavado, cidades que eles não tinham edificado, vinhas e olivais que eles não tinham plantado, eles teriam tudo acesso, e a casa cheia de tudo que é bom. Este era o propósito. Um lugar abundante, um lugar pleno de satisfação e de alegria. Este lugar tem um nome, propósito de Deus. Vida abundante no Espírito. Eu estar debaixo da vontade do Senhor para a minha vida. Eu estar pleno, convicto, imparável, constante, apaixonado, intrépido nas convicções, sendo usado pelo Espírito Santo para marcar aqueles que estão à sua volta, à minha volta. Canaã. Canaã é um lugar de paz, paz interior. Canaã é um lugar de abundância, de satisfação. Canaã era quase um segundo Éden. Tinha tudo que era bom. Eles ficariam ali, cresceriam ali, construiriam cidades, conquistariam, mas também construíram outras. Viveriam abundante. Mas Arã
uma cidade que estava no meio do caminho. Sabe o que aconteceu? Deus teve que terminar com Tera ali naquela cidade. E teve que começar um novo chamado com Abraão. Não era para acontecer isso. Não era para estagnar. Quantos têm ficado no meio do caminho? Está como Tera hoje. Pararam. Eu não estou falando apenas de desistir e sair da igreja. Claro que isso já é algo assim, concluso, é algo abrupto, é algo claro, evidente. Mas muitos têm parado nos sonhos. Estão até aqui, congregando, indo em célula, mas pararam no meio do caminho. Eram usados e ousados pelo Senhor. Eram líderes, até liderava célula. Homens e mulheres apaixonados, intensos, cheios de sonhos e expectativas de Deus. Sonhavam ser usados pelo Senhor. Sonhavam em impactar uma geração. Sonhavam em orar por curas e pessoas serem curadas. Em pregar e pessoas serem salvas. Tinham um coração aquecido e incendiado. Estavam indo para Canaã. Vida abundante, propósito de Deus. Mas no meio do caminho, encontrou com alguns problemas, alguns desafios. E eles pararam. Estagnaram ali mesmo. E hoje você olha para algumas pessoas, não tem mais um sonho. Não tem mais um desejo profundo no coração delas. Não tem mais expectativa. Não falam mais de ver uma igreja poderosa, cheia, abundante. Não falam mais de liderar uma célula, e de impactar pessoas, e de fazer a diferença. Aquela paixão do início. Aquele fogo do começo, de ver pessoas sendo transformadas através das nossas vidas. Ficou em Harã, morreu em Harã, morreu no meio do caminho. E o Deus que te chamou de Ur dos Caldeus, do mundo, Ele quer que você conclua e chegue até Canaã. Quantos vão chegar até lá? Eu estou convicto que eu vou estar lá. Eu vou chegar lá. Eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho grande que queima no meu coração. Edificar uma igreja poderosa. De ver centenas, de ver milhares de pessoas se convertendo. Uma igreja grande que tem 3, 4 cultos por dia. Aleluia. Estava vendo um pastor que admiro muito. Pastor Ebi Uber. Ouve as palavras dele também. Ele vai para o prédio da igreja 8 horas da manhã. Toma café lá. Lá ele tem a sala dele, tem guarda-roupa, tem interno, tem cafeteria, tem tudo. Ele fica lá o dia todo, orando, pregando. Ele estuda, ora, vai para uma igreja e prega. Ele prega 6 vezes no domingo. Aleluia. Eu falei, eu quero isso para mim. Eu quero pregar 6 vezes no domingo. Amém. Olha que poderoso. Uma estrutura grande, poderosa. A videira Goiânia, olho bueno. Irmãos, que sonho realizado. Menos de um ano, uma obra daquele tamanho, daqueles recursos. Mas pastor Luísio não ficou no meio do caminho. O conselho apostólico, os pastores que estão com ele, não ficaram no meio do caminho. Concluíram o propósito de Deus. E ainda tem obras maiores para ser realizadas. Ele tem sonhos maiores para ser realizados. Nós devemos voltar a sonhar. Voltar a sonhar com Canaã. De ver pessoas sendo salvas todos os domingos. De evangelizarmos. Esse dia eu fiquei tão maravilhado. Estávamos aqui. Um jovem pegou os cartões, falou, vou evangelizar. Entregou tudo. Fez um convite. Ele mesmo fez e entregou, sem ninguém pedir. Sem um evento para isso. Que levanta mais pessoas assim também. Com esse desejo profundo de evangelizar. Esse dia uma irmã também fez isso. Pegou os cartões, saiu, sem falar nada com ninguém. Pegou e saiu entregando nos lugares todos. Glória a Deus, Deus está movendo. Deus está fazendo. Amém? Ele quer fazer através da sua vida também.
Fala assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Não vou ficar em Harã, eu vou prosseguir até Canaã. Canaã não é o seu lugar permanente, talvez é o lugar que você está passando por ele. Harã é um lugar de passagem. Harã é um lugar de desafios. É um lugar onde você vai ter que lidar com algumas coisas. Harã é um lugar que você apenas passa por ele, mas você não fica lá. A angústia é um lugar que você passa por ela, você não vai ficar na angústia. A sua vida não é para ser uma vida triste, desanimada, rancorosa, difícil. Uma vida sem condição, sem recursos. Não é o seu lugar. É apenas uma passagem. Você vai passar por ela muito em breve, já está passando. Amém? É apenas uma passagem. Mas muitos pararam no problema financeiro. E tem anos que ele está lutando com o problema financeiro. Ficou em Harã. Outros, o Harã dele é emocional. Parou no problema emocional, não consegue perdoar mais, não consegue restaurar o casamento, não consegue restaurar a convivência com os filhos. E está lá em Harã, parado. Interrompeu. Deus queria que ele chegasse em Canaã na sua vida familiar. Deus queria que ele chegasse em Canaã na sua vida financeira. Deus queria que você chegue em Canaã no seu casamento, no seu ministério. E aí você encontra um desafio e muitos param ali no problema. E passa a viver uma vida sempre assim, desanimada. Aquele desenho, ó vida, ó céus. Quem que era mesmo? Os mais antigo aqui vai me ajudar. Fala mais antigo, ninguém levanta a mão, né? Era o Snoopy, né? Não? Não, obrigado. Tá vendo? Esse prova que eu sou novo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Posso falar que tenho menos dos 30? Por enquanto. Irmãos, alguém deve perguntar: como você está? Estou bem, cheio de vida, de expectativa, de planos, de projetos. Estou caminhando. Olha, eu já vou começar algo novo. Já estou caminhando para isso. E a pessoa está cheia. É bom conversar com pessoas assim. Estava conversando com o Lucas hoje lá no CTL. Fui tão enriquecido. Fui tão abençoado. Na conversa, os planos, né, a visão que ele tem. Foi abençoado. Estava conversando com o Franciliano no segunda-feira, quinta-feira também aqui no Franciliano. Fui muito abençoado, fui embora para casa fortalecido. Glória a Deus. É muito bom nós estávamos cercados de pessoas que têm sonhos, que têm visões, que não parou em Harã, que estão indo para Canaã também. Amém? Quem está indo para Canaã tem expectativa, tem entusiasmo, tem alegria. Ele sonha, é o que nos movimenta. Pessoas que não sonham mais, parou há muito tempo. Pessoas que não vê o seu futuro, estão paradas. A maioria das pessoas não param no começo. Sabe da onde vem a palavra medíocre? Os alpinistas. É metade da pedra, na média, ocre, pedra, medíocre. Foram os que começaram essas palavras, porque alguns alpinistas não desistem no começo para escalar a montanha. E nem quando está chegando 1 ou 2 metros. Eles desistem na metade da pedra. Quem começa uma dieta não desiste no começo. Nem também no finalzinho, quando ela já viu que perdeu muitos quilos, está fazendo efeito. Ela começa na metade. Quando ela percebe que não está adiantando nada. Apenas é um engano. Está fazendo um resultado da sua dieta. Aleluia. Você acha que não está, mas está. Continua, você vai emagrecer mais. Ele não para no começo da caminhada, no segundo dia. Nem no final, quando já o corpo já está com preparo. Ele para na metade. Casamentos não terminam no comecinho. Tem muitos que infelizmente, principalmente de artista. Mas nem quando está fazendo 40 anos de casado, 50 anos, terminam na metade do caminho. Muitos param na metade. A pessoa começou na universidade. Os universitários não desistem, não trancam a faculdade no comecinho. Elas nem quando está quase formando, mas elas trancam geralmente na metade do caminho. É um momento difícil, é um momento que exige fé, é um momento que a nossa fé é testada, no momento de dificuldade, nós devemos permanecer. Portanto, você é vencedor, conclua. Amém? Chega até o final, dá esse testemunho. Eu comecei e eu terminei. Tudo que você fizer, começa e termina. Amém?
Eu comecei o cursão, vou chegar até o final. Muitos não chegam até o final no cursão. Muitos não chegam até o final do CTL. Muitos não chegam até o final. Glória a Deus, cujos noivos todos chegaram. Aleluia. Glória a Deus, irmãos aí. Amém. A grande maioria dos cristãos renuncia à sua fé, à sua liderança. Não é nem no primeiro dia, nem no primeiro ano, e nem no último. É na metade. É na metade. É o momento mais difícil. Se voltarmos para a história que nós lemos agora, você vai entender que aquele homem tinha um filho. E o filho dele chamava Arã. Arã morreu no começo. Ele continuou caminhando. Mas quando ele chegou na cidade que tinha o nome do seu filho, a cidade de Arã, o lugar da dor, o lugar da lembrança ruim, o lugar da angústia, é ali que ele ficou. E a Bíblia fala que é ali que ele viveu e morreu. E Deus começou agora um novo chamado. Era para ser com Tera, mas foi com Abraão. Porque a obra de Deus, ela não fica parada. As pessoas pensam que ela é insubstituível. Se eu não fizer, para tudo. Não para, Deus vai continuar. Continuou com Abraão. Mas perde galardão por parar na metade do caminho. Perde galardão. Porque a Bíblia fala que é necessário de perseverança. Porque depois, já havendo feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Todavia, meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos aqueles que retrocedemos para a perdição. Somos da fé, aqueles que avançamos para a conservação da alma. É necessário de perseverança. Talvez você está caminhando, você encontrou um obstáculo, um problema, o lugar da dor, o lugar da ferida, e aí ali que está, parado. Tem gente que está há anos parado, parou no tempo, não sonham mais, não sonham expandir sua empresa, não sonham ter mais famílias. Talvez perdeu um filho e não quer ter outro, porque é o lugar da dor, com medo de passar aquilo de novo, com medo dos traumas do passado. Talvez problema na família, está cansado de lutar com os mesmos problemas e abriu mão, desistiu. Os vencedores não desistem, os vencedores concluem aquilo que Deus chamou para fazer. Chegam até o final, vão até Canaã e desfrutam do melhor de Deus. Todos foram chamados, saiu do povo do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, 430 anos escravizados. Dói meu coração, é algo, a loucura nós pensarmos que saíram milhões de pessoas. E dois entraram daquela geração, Josué e Calebe. Dois que concluíram e entrou em Canaã. Percebe? De milhões. A geração de 2 homens. Só 2 que falou, eu sou daquela época ali. Todos nasceram no deserto. Todos os outros que entraram, junto com Josué e Calebe, não vivenciou o Egito. A escravidão, não lembra, não tem passado. Nasceu já no deserto. É mais fácil entrar assim. Agora os outros ficou lembrando do passado, dos pepinos do Egito, da cebola do Egito. O passado te trava quando você quer voltar para ele. Foi bom, foi maravilhoso, mas Deus não anda para trás. Tudo que está à sua frente é melhor. Tudo que está à sua frente é melhor. Não pense que o melhor de Deus ficou no seu passado. Não pense nisso. Isso é uma sede do diabo para parar você. O melhor de Deus nunca está no seu passado. Sempre está à sua frente. Sempre está lá. A alegria plena está à sua frente, está às portas. Continue caminhando. Mesmo a dificuldade, mesmo a resistência, mesmo as dores, continue caminhando, porque os vencedores são aqueles que concluem. Você crê nisso? A partir do capítulo 12, a Bíblia não fala mais nada de Tera. Não fala mais nada dele. Começou com Abraão. Eu não quero que Deus termine com outra pessoa no meu lugar.
eu quero que ele termine comigo aqui. E eu ouso dizer, vai terminar comigo. Vai terminar com você. Jesus disse, se as pessoas não clamarem, até as pedras clamarão. Se a gente se omite, Deus levanta outro. Mas ele vai viver a vida inteira insatisfeito. E vai ficar no lugar da dor, no lugar da angústia, da dificuldade, na metade do caminho. Como é frustrante ficar na metade do caminho. Como é frustrante parar. Nós não temos que parar. Nós não podemos parar. Temos que avançar, amém? Os vencedores avançam. Deus prometeu Canaã e vai te levar até lá. Você não é medíocre. Seu casamento e as áreas da sua vida não são medíocres. Você começou. Você vai começar e você vai terminar. Aqueles que almejam chegar ao topo não podem se contentar. Às vezes se contenta não é porque é ruim, às vezes se contenta porque é bom. Teve um povo assim, ao entrar em Canaã, falou para Josué: vou ficar aqui, porque aqui tem muito pasto. Vou ficar do lado de cá do Jordão, porque tem muito pasto verde para dar para meus bois, para o meu gado. Não vou entrar com vocês. Se recusaram, porque achou que ali era bom. Achou que ali que tinha o melhor pasto. Mal sabiam eles o que estava à sua frente. Que Canaã é abundante, é superior. Às vezes você está num estágio da sua vida, porque o bom também tem que acabar para que o melhor venha. O bom vinho da festa de casamento teve que acabar para que o melhor de Jesus viesse. Às vezes você está achando que algo está bom na sua vida, que você não sabe o que está na sua frente. É muito melhor. Você acha que sua empresa está boa assim? É que você não sabe o que está na sua frente. É melhor. O que está por vir é melhor. Não pare pensando que aqui está bom. Tem sempre mais para você. Amém? É o ruim e é o bom que faz parar. Espere sempre o melhor. Deus tem o melhor. Observe algo interessante para concluir. Gênesis 12, 1-4. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que ali cresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Foi diferente agora com Abrão. Abrão ali, né? Com Tera, ele saiu e ficou e morreu. Agora com Abraão, ele saiu e a Bíblia fala, lá eles chegaram. A Bíblia faz questão de falar, começar um capítulo, iniciar o outro, falou que um morreu ali e o outro chegou. Dos vencedores eles falam que chegam, mas aqueles dos derrotados que ficam, ali eles morrem. Quando a promessa para ele foi recebida, ele tinha 75 anos. Quando Abraão teve Isaac, ele tinha 100 anos. 25 anos depois, a promessa se cumpriu na vida dele de ter um filho. Muitos irmãos não é de fé, é de paciência. Você crê, mas tenha paciência com o processo. Às vezes nós pensamos que as promessas de Deus é para o agora. Nem todas elas. A maioria são para amanhã, para daqui 1 ano, 2, 5 anos. Mas se você não enxerga o futuro, você perde forças. Suas forças crescem quando você vê o futuro. Abraão permaneceu crendo. Ele falhou, ele desanimou. Deus teve que encorajá-lo debaixo dos carvalhais de Manre. Mas a promessa concluiu na vida dele. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Quantos aqui querem chegar em Canaã? Canaã financeiro, Canaã familiar, amém? O Canaã ministerial, Canaã é o propósito de Deus para a sua vida. Lá a vitória é certa. Abraão eliminou as desculpas. Ele entendeu o tempo da sua visitação. Ele entendeu pelo Espírito que Deus estava para fazer naqueles dias.
Ele esperou 25 anos pelo filho. Você não estaria vivo até hoje se Deus não tivesse algo sério, grande, para fazer na sua vida. Tem mais. Vira para o seu vizinho e fala para ele: meu irmão, tem mais. Fala: tem mais. Não desista. Você não é Tera, você é Abraão. Amém? Você não vai ficar pela metade. Você crê nisso? Coloca os seus olhos em Canaã. Para de olhar para agora, para o passado. Apenas o que você tem hoje, comece a olhar para o futuro. Muitos estão olhando apenas para o passado. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pode colocar um cântico, por favor?